Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no canal Movimento Adventista, trazendo mais uma lição de escola sabatina. Essa semana, para concluir uma série de estudos sobre a natureza humana de Cristo, já alcançamos aí a parte 3, que é uma parte final. Ao meu lado, para esse estudo, está o meu pai, o irmão Orlando Borges. E ao meu lado está meu filho, Mateus Gustavo. Então, lição 26, conforme o Mateus falou, é a parte 3, né? Desse estudo de um ano inteiro sobre imitando a Cristo. Então temos o texto aqui do verso áureo de 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. 1 João 3,5. Então, antes de entrarmos nas perguntas dessa lição, são 5 perguntas que ela tem, queríamos trazer alguns materiais de fora da lição, assim como já fizemos na outra parte. Trouxemos aí um texto controvertido do Primeiros Escritos e queríamos aqui com o máximo de transparência, trazendo os textos tanto que parecem favorecer como desfavorecer o que temos apresentado. Tudo deve ser colocado de maneira coerente, não adianta ignorarmos um texto e ficarmos só com um, não funciona assim. Então, temos aqui na apostila o Deus Triuno, que já fizemos menção anteriormente também, textos a mais que não foram possível de colocar aqui na lição, de uma maneira mais resumida foi trazido o tema, uma vez que o assunto ele permeia todos os escritos de Ellen White. Por toda parte a gente vai acabar encontrando referências a esse assunto. Mas aproveitando esse canal de comunicação que nós temos deste estudo de escola sabatina, é interessante, então, trazermos à tona esses outros aspectos, aproveitando aí com os irmãos. Queria complementar que o testemunho da mensageira do Senhor e a Bíblia não entram em contradição. Nós vamos apresentar alguns textos que parece que aparentemente entram em contradição. Mas eu queria ler uma introdução que foi na primeira lição, na lição 24, sobre a natureza humana de Cristo. Só repetindo um pedacinho do Mensagem Escolhida, que diz assim, Mensagem Escolhida, volume 1, 244. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero, que recompensará o pesquisador que cabe fundo em busca de verdades ocultas. Depois vem falando que o estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e a obra mediadora, claro, lá no santuário celestial, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. Esse texto está no Obreiro Evangélico 251, na página 111 da nossa lição. Então aqui na página 25 dessa apostila, que fala do Deus Triuno e a natureza humana de Cristo sem pecado, nós temos um texto do Desejado de Todas as Nações, na página 117, que declara o seguinte: Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo.
achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Então muitos ficam perplexos com este texto e entendem que claramente aqui está se colocando uma distinção entre Adão e Cristo. E como podemos falar de Cristo ter vindo com a natureza de Adão antes do pecado? Como várias vezes já fizemos menção na parte 1, na parte 2, não é em todos os aspectos isso. Falamos no aspecto moral, mental, a pureza que havia em Cristo. Em todos os sentidos, ele não era igual a Adão, mas também não é igual a nós, em todos os aspectos. Então, desde quando eu era jovem, também meu sogro, irmão Jaime Aquino, e na igreja que nós pertencíamos, nós ensinávamos errado esse texto, porque éramos ensinados errado também. E aí, então, o texto, quando fala de 4.000 anos de degenerescência, é a humanidade. A humanidade decaída moral. Então, o que mais que fala aí? Moral. Eu queria destacar aqui... E Jesus era de natureza de moral decadente, decaída. Era a humanidade. Agora, o que ele pegou foi outra coisa. Eu queria destacar vários pontos aqui. Primeiramente, fala que Adão não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado, e já Cristo tinha. E isso temos a afirmar desde o início dos nossos estudos. As consequências da entrada do mal, do pecado no mundo, trouxe então resultados, consequências que por si só não são pecaminosas. Não tinha no tempo do Éden. Então não havia no Éden, e Cristo estava sujeito à tristeza, à fome, à necessidade. Tudo isso são coisas que não são pecaminosas. Ele não veio no tamanho de Adão, nem do tamanho que ele é no céu, né? E nem abaixo dos anjos, mesmo no tamanho, na estatura, né? Sim, então aqui há um contraste, sim, que a mensageira do Senhor está fazendo entre Cristo e Adão, um contraste correto. Porém, quando chega num determinado ponto, aqui as pessoas acham que está falando ainda de Cristo e não está. Está falando da raça humana. Então notem bem que na parte final diz assim: por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. Então, moralmente, Jesus veio defeituoso como a raça humana? Então seria um absurdo falarmos tal coisa. Então aqui nós vemos que as fraquezas inocentes, que não são pecaminosas, Jesus tomou, tal como o texto já lido. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Então aqui está a distinção que nós devemos entender. E esse texto, no final das contas, não é tão diferente do Desejar Todas as Nações, página 49, que já foi lida anteriormente, que nos fala justamente que Cristo aceitou receber então os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Isso sim. Quer dizer que aí precisava mesmo de todos os cuidados que a raça humana necessita, né? Comer, beber, dormir, descansar, né? E sentia tristeza também, dores. Mas eu volto aqui na página 119, que é a lição parte 2 desse tema, que ela aconselha alguém no Manuscrito Releases, volume 3, 13, e no quinto comentário bíblico 1128, onde diz que seja cuidadoso, extremamente cuidadoso.
ao tratar da natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. E na parte de baixo, que continua, diz: nunca de maneira alguma deixa a mais leve impressão sobre a mente humana de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo, ou que de alguma maneira ele cedeu à corrupção. O segundo texto controvertido que tem circulado, que gostaríamos de trazer, é da revista Sign of the Times, 17 de outubro de 1900. O artigo todo ele é bem interessante de ser analisado. O ponto em questão que se questiona declara assim este que é o parágrafo 10 do artigo. Diz assim: Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi o pecado interior que o levou a ceder, pois Deus o fez puro e reto, à sua própria imagem. Ele era tão perfeito quanto os anjos diante do trono. Não havia nele princípios corruptos nem tendências para o mal. Mas quando Cristo veio para enfrentar as tentações de Satanás, ele levou a semelhança da carne pecaminosa. No deserto, enfraquecido fisicamente por um jejum de 40 dias, ele encontrou seu adversário. Sua dignidade foi questionada, sua autoridade contestada, sua fidelidade a seu pai atacada pelo inimigo caído. Então, mais uma vez aqui, é falado de Adão e aparentemente é trazido um contraste. E temos falado sobre isso vez após vez, só que quando fala então de Cristo, diz que ele levou a semelhança da carne pecaminosa e nos dirige então para aquele cenário no deserto da tentação, que será o assunto que trataremos nas primeiras e segunda pergunta da lição. Fazem menção também a este mesmo capítulo da história de Cristo, mas mais uma vez nós temos que lembrar o que já lemos anteriormente aqui na lição. Lá na primeira parte, nós tivemos então um texto do Mensagens Escolhidas que esclareceu sobre isso. Lá na pergunta 6, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 141, nos explica sobre o sentido disso. Então o texto que o Mateus leu agora dá uma impressão que Adão era perfeito e Jesus não era perfeito quando veio. Então um texto vai esclarecer o outro. Então essa semelhança de carne pecaminosa não é igual ao ser humano que nós temos com propensão para o mal, né? Então os outros textos vão abrindo o leque e nos informando. Não vamos esquecer que Adão foi feito um boneco de barro, foi assoprado em sua narina. Ele não nasceu de mulher, né? Mas Jesus também não nasceu de homem, um macho, vamos dizer assim. Nasceu da Virgem Maria, gerado nela, mas pelo Espírito Santo. Os dois diferentes na maneira de ser formado. Então, nós vemos, por exemplo, que diz que em Adão não havia princípios corruptos. Em Cristo havia, então? Seria isso que queremos afirmar? Então, o que significa de fato quando Ellen White cita o texto bíblico de Paulo, de Romanos 8:3? Aqui ela mesma explica nesse texto do Mensagens Escolhidas, ao dizer: Cristo, segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia nenhuma mancha de pecado. Encontramos neste texto a definição, em seguida de ela explicar que Cristo é o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Não fala que ele tinha tendências para o mal, princípios corruptos em sua natureza. Não, mas fala que ele tornou-se sujeito à tristeza, cansaço, fome, sede.
E aqui nós vemos vários textos que já foram lidos que não só não havia mancha em Cristo, e nós não estamos falando de uma vida que foi manchada por um ato pecaminoso, mas foi uma natureza sem a mancha do pecado, já nasceu dessa forma. Assim como também os textos declaram que não havia propensão, inclinação para o mal O por texto parte que dele. nós acabamos de ler lá atrás, da lição 2, né, fala que nenhuma mancha ou inclinação para a corrupção. É duas coisas. São duas coisas. Também aqui no parágrafo 9, existe uma explicação que pode ser então também desvirtuada do seu propósito. Diz que Jesus veio ao mundo como um ser humano para que pudesse se familiarizar com os seres humanos e aproximar-se deles em suas necessidades. Ele nasceu um bebê em Belém, ele cresceu como as outras crianças cresceram, e desde a juventude até a idade adulta, durante toda a sua vida terrena, ele foi assaltado pelas mais ferozes tentações de Satanás. Mais uma vez, o ponto é, o que nós queremos com isso? Criar uma contradição entre os textos? Mas a inspiração não permite tal coisa. Aqui nós vemos que realmente ele foi um ser humano de verdade. Não foi uma mentira essa vida em toda a sua fase. Nós encontramos então lá na parte 1 vários textos falando que aquele que não reconhece realmente, isso já na Bíblia, em 1 João 4 nos fala, aquele que não reconhece que Cristo ele tomou a natureza humana em verdade, ele está então nutrindo um grave erro doutrinário, uma verdadeira heresia. Aqui nos fala que ele nasceu, cresceu como as outras crianças cresceram. Ele passou por todas as fases da experiência humana. No entanto, nós não podemos, por conta disso, ignorar o texto que foi lido lá na parte 2. Textos, então, que está no Comentário Bíblico, volume 5, 1117, na Meditação Jesus, Meu Modelo, página 63. Textos, então, da revista Instrutor da Juventude, onde Ellen White fala que não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não foi como todas as crianças. E aí como que o texto está dizendo que ele cresceu igual às outras crianças? Porque ele não era um super-herói, um super-humano ou um super-divino. Ele não veio com um jeito diferente, ele veio com o corpo igual ao povo da época, as pessoas da época. Então, o que aconteceu quando ele nasce? Ele chorou, ele mamou no seio da mãe, né? A mãe tinha que trocar ele quando ele cresceu um pouquinho mais, dar comida na boca. E aí foi indo. Igual as outras crianças ele foi crescendo. Ele andava, ele comia, ele dormia, sentia tristeza, né? Então, é por isso que fala que ele cresceu igual às outras crianças. Mas o Mateus acabou de ler agora, tem que tomar cuidado em falar que ele era igual às outras crianças. Ele não era, ele não tinha propensão para o mal. E neste mesmo texto fala que a inclinação dele para o que era direito era uma contínua satisfação para os pais. Então, que diferente das demais crianças. A sua inclinação era para o bem. Mas gostaria de aproveitar este artigo da Sign of the Times que estamos analisando, porque ele tem algumas declarações importantes que são semelhantes a um outro texto que vamos ler. Eu gostaria de um pouco mais da paciência, vocês que nos assistem nesse momento, antes de entrarmos nas perguntas. É importante essa introdução para tirarmos do caminho estes textos que supostamente colocariam em xeque o que tem sido explicado até aqui. Importante aqui, já no parágrafo 2, que diz que não há guerra entre Satanás e seus agentes, entre anjos caídos e os que se entregaram ao mal. Ambos possuem os mesmos atributos, ambos pelo pecado são maus.
Mas entre os seguidores de Cristo e os poderes das trevas, há um conflito incansável, que não terá fim até que Cristo venha pela segunda vez, sem pecado para a salvação, para destruir aquele que destruiu tantas almas por meio de seu poder enganoso. E o terceiro parágrafo continua nos dizendo: essa inimizade foi mencionada no Éden. Deus declarou a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa inimizade foi revelada assim que o homem transgrediu a lei de Deus. Sua natureza tornou-se má. Ele formou uma confederação com o inimigo de Deus. Homens caídos e anjos caídos se uniram em uma companhia desesperada contra o bem. Satanás faz tudo ao seu alcance para levar os homens a trabalhar com ele. Cristo se comprometeu a entrar em conflito com o príncipe das trevas, e os soldados de Cristo, os escolhidos de Deus, guerrear contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Então aqui nos remete àquela primeira sentença, e nós vamos ver aqui que já no momento da queda ocorre o quê? Aqui diz que a natureza do ser humano tornou-se má. A pergunta que nós devemos ter em mente quando lemos isso é se Cristo partilhou dessa mesma natureza. Natureza má. Será que foi isso? Também ainda aproveitando aqui, antes de entrarmos num texto adicional, aqui nós temos no parágrafo 11 uma declaração sobre o conflito de Cristo com as hostes do mal. Diz assim: todo o céu assistiu ao conflito entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Anjos estavam prontos para interpor-se em favor de Cristo, caso Satanás ultrapassasse o limite prescrito. Oh, que amor queimou em seus corações ao verem seu comandante aparentemente no poder de seu inimigo. Quando veio a última tentação, quando Satanás ofereceu a Cristo todo o mundo e a glória dele, se ele se prostrasse ou adorasse, a divindade brilhou através da humanidade, o inimigo foi resistido, o amor dos anjos não conheceu limites, sua simpatia não podia mais ser contida. Nós vamos nos aprofundar neste ponto desse conflito na sequência, mas este texto que lemos é muito semelhante ao que nós encontramos no capítulo 30 do Grande Conflito. O título é O Pior Inimigo do Homem e Como Vencê-lo. Nas páginas 505 e 506, nos trazem essa realidade sobre a natureza humana. Porque muitos falam para nós, e mais uma vez aqui estamos remetendo a um assunto lá do início da parte 1, que nós estudamos sobre o quê? Estudamos como é a nossa natureza, como foi quando Adão já gerou seus primeiros filhos, Caim, Abel, Sete, e os textos apontaram que eles nasceram destituídos de bondade natural, nascidos em pecado. Mesmo Sete. Então já na primeira geração gerada, após o pecado, já temos então essa situação. Aqui nós vemos que Adão gerou um filho à sua semelhança. Os textos do Patriarcas e Profetas deixam muito clara essa questão, e tantos outros textos que Ellen White nos fala sobre a natureza humana pecaminosa. Mas muitos insistem em colocar como estivéssemos aqui defendendo uma teoria católica de pecado original e que não é bíblica e que estamos aqui colocando de uma forma equivocada. Mas os textos, eles falam por si mesmos. Não precisamos, então, conceitos filosóficos, aceitar todos os conceitos que Agostinho de Hipona desenvolveu em cima do termo pecado original, de forma alguma. Mas nós devemos crer na queda. Essa doutrina da queda
ela é essencial. Se nós descremos dela, nós vamos cair num outro problema. Se alguns querem evitar Agostinho de Hipona, podem cair na doutrina de Pelágio, de seres humanos, então, neutros vindo a esse mundo e que livres para escolher que rumo, mas a realidade é outra. Aqui a mensageira do Senhor declara o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. A sentença divina pronunciada contra Satanás, depois da queda do homem, foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Deus declara, porém, inimizade. Essa inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Por esse motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Satanás tentou o homem a pecar, assim como fizera com que os anjos se rebelassem, para deste modo poder conseguir cooperação em sua luta contra o céu. Nenhuma dissensão havia entre ele e os anjos caídos no tocante a seu ódio a Cristo, ao passo que em todos os outros pontos havia discórdia, uniram-se firmemente na oposição à autoridade do governador do universo. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Quão significativo é este texto que nós lemos e devemos fazer essa sincera pergunta: temos como enquadrar Cristo nessa natureza? Não temos condição. Se assim fosse, Cristo seria o quê? Parte do problema. Nós já falamos várias vezes este ponto também. Não seria a solução para o ser humano. Aqui diz que essa inimizade da profecia lá de Gênesis 3,15, a primeira promessa divina dada na revelação, essa inimizade ela é sobrenatural, ela não vem de maneira natural, porque a nossa natureza ela está em harmonia com Satanás. Aqui diz que não existe nenhuma inimizade, que ambos se tornaram malignos pela apostasia. Então, duas coisas antes de nós entrarmos nas perguntas, que são apenas 5. Lemos agora há pouco, Mateus referiu, que na última das tentações que Jesus passou ali no deserto, que foi quando Satanás oferece o mundo todo se ele ajoelhasse aos pés, foi difícil para Jesus porque ele não podia usar, conforme nós vamos estudar, a sua majestade e o seu poder divino. E aí então, nessa hora, eu digo, e aí então vieram os anjos para confortar ele, porque a guerra foi muito dura. E alguém fala, então é por isso que ele não cedeu, né? Os anjos vieram, consolaram ele e tal, né? Mas não tem promessa para nós também, que os anjos também vêm e nos confortam, nos consolam, embora nós não vemos eles, são invisíveis, né? O próprio Espírito Santo, o nome dele também é Consolador. Então nós temos a mesma... Tudo que foi oferecido para Jesus é oferecido para nós também. Outra coisa que eu queria rememorar,
que lá em 1 João fala, aquele que não crê que Jesus veio em carne já é o quê? O anticristo. E aí o que acontece no caso da Igreja Católica? Eu canso de ouvir isso, várias vezes já ouvi. Por que Jesus não pecou? É porque ele era Deus. Mas ele não era só Deus, ele era humano também. Então, essa classe de pessoa não crê que ele era humano, ou seja, não crê que ele veio em carne. Aí esse é o anticristo. Então ele veio em carne, mas não com propensão para o mal, conforme nós vamos estudar mais para frente ainda. Queria só fechar esse texto do Grande Conflito. Na 506, nos fala como, então, diante dessa situação, que diz que é difícil do ser humano em harmonia com Satanás, como ele ser capacitado a uma vida de obediência. E aqui é dada a resposta. É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se acha aborrecer o pecado, em lugar de o amar, que resista a essas paixões que têm dominado interiormente as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Então, portanto, é possível escapar da escravidão de Satanás através dessa intervenção que Satanás entendeu quando ele ouviu aquela declaração. Ele não sabia exatamente como se daria, mas viu que de alguma forma haveria uma força oposta que viria para capacitar o ser humano a se livrar do seu controle e assim andar em caminhos de santidade. Vamos então à primeira pergunta deste estudo. Diz assim: Cristo, o segundo Adão, começou sua vida na terra em que condição? No entanto, por que Cristo foi tentado 100 vezes mais severamente do que Adão? Lucas 4, 1-4 nos diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O segundo texto bíblico está em 1 Coríntios 15, 45. Diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aqui essa comparação bíblica entre o primeiro e o segundo Adão. Então nós vamos na nota que é muito importante. A primeira é da Meditação Matinal 2009, Jesus, meu modelo, na página 39. Também no Synod Time, 17 de abril de 1893. Cristo redimiu a vergonhosa queda e falha de Adão, e foi vencedor, testemunhando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade caída, que através do divino poder que o céu lhe concedeu, os seres humanos podem guardar os mandamentos de Deus. Outro texto, já na página 49, do mesmo Synod Time e na mesma meditação, Cristo veio à Terra e se colocou na mesma posição em que Adão estava, vencendo onde Adão falhou. Ele se fez para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Duas linhas também no Mensagem Escolhida 267, texto da Revel and Herald,
28 de julho de 1874. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova a que ele deixou de resistir. O outro texto, Cristo é chamado segundo Adão, em pureza e santidade, ligado a Deus e amado por Deus. Começou ele onde o primeiro Adão começou, mas o primeiro Adão estava em todo sentido mais favoravelmente situado que Cristo. A maravilhosa provisão feita no Éden para o santo par fora feita por um Deus que os amava. Tudo na natureza era puro e incontaminado. Frutos, flores e belas altaneiras e árvores vicejavam no jardim do Éden. Cristo foi tentado por Satanás de modo 100 vezes mais severo que Adão, e sob circunstância mais probante em todos os sentidos. Conforme citado, manuscrito 20, de 18 de fevereiro de 1898, manuscrito por Elises, volume 8, página 39 e 40, meditação matinal 2002, Cristo Triunfante, página 245. Então, realmente, aqui nós encontramos essa comparação, uma vez que Adão era para ser o quê? O cabeça da humanidade, o grande soberano. E ele perde essa posição, entrega o reino da terra para Satanás. E agora Cristo vem como segundo Adão para resgatá-lo. Então nós encontramos aqui várias vezes sendo dito que Cristo se coloca na posição de Adão. Ele veio redimir a falha de Adão. Especificamente isto que ele tinha que fazer, provando então que Adão não precisava ter caído. E dessa maneira, provando que foi realmente algo que Adão, por livre-arbítrio, tomou essa posição de escolher este outro lado. E nós encontramos essa segunda parte que nos fala, mas então por que é 100 vezes mais severo o conflito que Cristo sofreu em relação ao que Adão sofreu? Poderíamos falar de vários aspectos aqui que são mencionados. Primeiramente, imaginemos o contraste do ambiente de Adão no paraíso perfeito e então caindo na tentação. Aqui fala, ele estava no meio de frutos, flores e belas altaneiras árvores vicejavam no jardim do Éden. Toda a natureza era pura e incontaminada. Podemos depois colocar em tela, inclusive, um texto que afirma que Adão e Eva comeram daquele fruto proibido sem estarem com fome. Agora, em relação a Adão, em relação a Cristo, nós encontramos uma outra realidade. Ele já é 40 dias de jejum e Satanás vem para tentá-lo no deserto. Não no jardim do Éden. Então aqui fala que em todos os sentidos era mais favorável a condição de Adão em relação a Cristo. E Satanás então usou toda a sua força, todo o seu poder para desviar a Cristo. E Cristo resistiu até o fim. Então nós vemos realmente que naquela primeira tentação, naquele primeiro esforço de Satanás, já houve a queda por parte do ceder de Eva e de Adão neste momento. A segunda pergunta, então, nos diz assim: havia na natureza humana de Cristo o mesmo livre-arbítrio que Adão tinha antes da queda? Se quisesse, ele teria poder para transformar as pedras em pão? Como ele enfrentou Satanás em cada ponto? Um texto maravilhoso aqui da meditação Nossa Alta Vocação, página 105, nos diz assim: Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas sua vontade foi sempre conservada ao lado da vontade de Deus. Em sua humanidade ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. Poderia haver cedido à tentação como ele o fez. E Adão, crendo em Deus,
e sendo praticante de sua palavra, poderia haver resistido à tentação como Cristo resistiu. Houvesse Cristo querido e haveria ordenado as pedras que se transformassem em pão. Poderia haver se atirado do pináculo do templo, poderia haver cedido à tentação de Satanás de cair a seus pés e adorá-lo, ao usurpador do mundo. Mas em cada ponto ele enfrentou o tentador com um está escrito. Então, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa de fé católica, não precisa entrar firme contra ele, porque muitas vezes ele está crendo daquela maneira na ignorância. Então você não pode ir com outra ignorância falando duro, né? Tacando pedra, mas é um ponto importante puxar o assunto da encarnação de Cristo para começar um estudo com o católico. Ele veio da Virgem Maria, eles gostam muito desse tema, né? E aí então, encarnado pelo Espírito Santo, e isso daí também mostra um milagre ali da encarnação. Só que o catolicismo crê também que a mãe de Maria, da Virgem Maria, segundo eles chamam de Ana, né? Ela já gerou Maria pura para poder gerar Jesus puro para não cair. E isso é uma teoria que não tem na Bíblia. Então aí você vai levando isso e mostra que Jesus poderia ter caído, senão o que Satanás fez ali era um teatro apenas. E Jesus sendo tentado era apenas um teatro também. E por que Satanás participaria desse teatro? Se ele soubesse que não havia condição de Cristo cair, por que ele faria tais tentações? Então, se fosse na teoria católica, que ele não caiu porque ele era Deus, então Satanás não ia perder tempo. Mas ele falou, bom, se ele veio como humano, eu posso derrubar ele, assim como eu derrubei Adão. Não vamos esquecer que quando Jesus toma o lugar de Adão, é na mesma natureza de Adão lá no Éden. Uma natureza espiritual santa e pura e imaculada. Então, quando nós meditamos nisso, naturalmente nós somos capazes de transformar pedra em pão? Não somos. E, no entanto, Cristo era naturalmente? Sim, porque a sua divindade estava com ele. Não é uma questão de, uma vez que ele encarnou, ele perdeu, não tinha como tal coisa. Ficou velada, guardada, não utilizava para o seu próprio benefício. Mas Satanás, ele então, de maneira astuta, foi no ponto, sabendo que se Cristo utilizasse o seu poder divino para transformar aquelas pedras em pão, o que ocorreria? Ocorreria que ele teria falhado em se colocar na posição de humano como nós mesmos. Cristo não poderia ter nenhuma vantagem em relação a nós quanto a um poder disponível. E o poder de Cristo divino era de fato utilizado no seu ministério, mas não para si próprio, mas para curar as pessoas, livrar das enfermidades, de demônios e tudo mais. Então tudo isso era lícito, assim como os apóstolos depois de Cristo também receberam poder para fazerem a mesma coisa. Agora, para benefício próprio, Cristo não poderia fazer. Mas o importante aí é que Satanás não tenta nós dessa maneira. Falar para nós transformar a pedra em pão. Mas para Jesus ele podia, porque sabia que Jesus tinha poder para isso. Então Jesus enfrentou Satanás em cada ponto, como está escrito. E em relação à primeira parte da pergunta, é algo que se liga mais uma vez ao que já lemos, tanto no texto da Sign of the Times, como no Grande Conflito no capítulo 30, porque nós vemos que o ser humano, ele, quando cai, ele não tinha mais o livre-arbítrio, ele perdeu, de forma que ele era um escravo cativo que nunca sairia daquele controle de Satanás
se não tivesse a intervenção agora divina, reequilibrando essa situação, de forma que o Espírito Santo vem e procura influenciar as pessoas para o bem. E a pessoa então agora é capacitada mais uma vez a fazer uma escolha ao lado de Cristo ou Satanás. Quando se opta por Cristo, aí sim a graça pode ser implantada no coração para uma transformação do coração, da vida, do caráter. Então aqui o texto, quando afirma que Cristo em sua humanidade tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden, não podia ser mais claro esse texto. Não está falando nem sequer da condição do converso, que agora ele tem propensões para o mal, mas também o Espírito Santo vem para levar a um caminho de justiça. Mas Cristo, ele tem a mesma condição, ele começa na mesma situação de Adão, com o mesmo livre-arbítrio que Adão tinha lá no Éden. Do que Adão precisava se converter, se ele era puro e santo? Isso só poderia acontecer depois que ele pecou. O arrependimento foi grande. Choraram tanto, muito mais, quando viram uma folha de árvore caindo. Né? Choraram muito, muito mais do que quando alguém perde um ente querido. Terceira pergunta vai trazer um outro tema muito profundo, misterioso, que diz assim: como se cumpriu a profecia que dizia que ele levaria nossas enfermidades e iniquidades? Havia nele alguma mancha do pecado? Isaías 53, os versos 4 e 7, nos falam sobre isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Também, semelhantemente, nós temos o próprio relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, nos fala: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isso, fez pecado por nós? Ele resolveu pecar? Não é isso que está querendo se referir o apóstolo Paulo. A nota vão esclarecer melhor, né? Então aqui, na Sign of Time, 9 de junho de 1898, que saiu no Mensagem Escolhida, volume 1, 256, lemos assim: era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem. Quando fala o homem, é o ser humano, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas, e em tudo foi tentado como nós, e todavia não conheceu o pecado. Era o Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19.
O outro texto é do Hughes Structure, de 29 de dezembro de 1898, está no terceiro Mensagem Escolhida, 133. Ele nunca teve alguma doença em sua própria carne, mas levou as enfermidades dos outros. Ao revelar aos homens que ele levava suas enfermidades, suas tristezas, suas culpas, não se tornou um pecador. Podia dizer diante dos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Não houve nele nenhuma mancha de pecado. Postou-se diante do mundo como o imaculado Cordeiro de Deus. Então, nós estamos tratando aqui do papel dele como substituto divino em favor da raça humana, recebendo, sendo atribuída a culpa do pecado sobre ele. Em sua vida não havia pecado, a sua natureza era imaculada. Mas no momento então, já a partir do Getsemane e depois na cruz, ele recebe essa carga do pecado da humanidade sobre ele. E nós vemos então que era necessário que isso ocorresse, como lá em Isaías 53 já profetizava, e assim a justiça de Cristo nos é atribuída, e a nossa justiça foi atribuída então a Cristo. Ele recebeu essa culpa, de forma que quando estava na cruz, ele dá aquele brado: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, então, houve essa experiência, essa sensação de abandono, de estar sozinho. Em toda a sua vida, Cristo, então, desde o seu nascimento, sempre em comunhão com Deus. Nunca houve um rompimento dessa ligação. Jesus não teve que buscar a conversão, o batismo, nada disso. Ele já nasceu santo, puro, inocente, mas naquele momento da cruz, sim, houve essa separação. A separação que nos cabia caiu sobre ele. Achei importante que a nota de baixo, vem falando que ao revelar aos homens que ele levava suas enfermidades, suas tristezas, suas culpas, não se tornou um pecador. Quer dizer, eu sei o que vocês estão passando, eu vou pegar a culpa de vocês para mim, mas eu não sou pecador. Como que aconteceu isso? Quando os fariseus começaram a provocar, ele então pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? E aí quando Satanás vem chegando também, ele fala o quê? Eu não tenho nada com ele, com esse cidadão aí, Isso. A quarta pergunta diz assim: como era sua natureza espiritual e por que ele sofreu mais intensamente do que nós? Primeiro texto do Comentário Bíblico, volume 5, página 1104, a fonte original, Sign of the Times, 9 de dezembro de 1897, nos fala o seguinte: a natureza humana de Cristo era semelhante a nós e o sofrimento era mais intensamente sentido por ele, pois sua natureza espiritual era livre de toda mácula de pecado. Portanto, seu desejo para a remoção do sofrimento era mais forte do que o que os seres humanos podem experimentar. Então, um texto-chave aqui que devemos sempre lembrar. Aqui vai direto ao ponto daquilo que temos já declarado desde a primeira parte. Aqui é usado este termo. Podemos usar o termo natureza moral ou natureza espiritual, como é lido aqui. Disso, então, a natureza espiritual era livre de toda a mácula do pecado. Então, veio em semelhança de carne pecaminosa? Veio, fisicamente recebendo as consequências do pecado e tudo mais. Mas não podemos fazer com que isso atinja o interior de Cristo, de maneira que ele viesse a ter princípios corruptos como
a posteridade de Adão já nasce dessa forma. Nós já comentamos uma vez que o próprio Alonso Jones estava enrolado nisso daí. Ele quis apresentar diante de uma assembleia, né, uma natureza de Jesus pós-queda, e aí ele foi bombardeado naquela hora, né? Aí ele teve que escapar dessa maneira aí, né? Falar que na parte espiritual Jesus era inocente, puro, imaculado. E na parte física ele sofreu aquela degenerescência da raça humana, né? Mas nem na mental ele era contaminado. Lembra que nós falamos lá nas lições anteriores, acho que foi na primeira parte, que um certo elemento aí, se diz pregador, né, citou lá o primeiro escrito. Ele tomou uma natureza decaída e insistiu naquilo ali. O texto fala isso. Só que o outro texto já fala, mas não pecaminosa. Como é que nós entendemos isso? Então, uma coisa é a natureza física decaída e a outra é a espiritual não pecaminosa. Ainda tem um outro texto aqui, né? Isso, por nessa favor. nota. Aqui o texto original é da Heaven Herald, de 8 de novembro de 1887, da meditação matinal de 1965, para conhecê-lo, página 34. Embora fosse isento da mancha do pecado, as finas sensibilidades de sua natureza santa tornavam-lhe o contato com o mal indizivelmente penoso. Nem mesmo por um momento podia Cristo ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra no coração humano alguns pontos em que ele pode assentar o pé. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio da qual suas tentações se estabelecem. Cristo, porém, declarou quanto a si mesmo: se aproxima de mim o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. João 14:30. As tempestades da tentação irromperam sobre ele, mas não puderam fazer com que ele se afastasse de sua união com Deus. Então aqui nós encontramos a resposta para a segunda parte, né? Aqui disse assim: por que ele sofreu mais intensamente do que nós? Nós já estamos acostumados com o pecado. O pecado não nos horroriza como deveria. Estamos envoltos, acostumados a tudo isso, mas Cristo, quando vem a esse mundo, para ele era tudo muito penoso, triste de ver a condição que o ser humano já havia declinado. E aqui, Cristo ele não tinha nenhum ponto que Satanás podia acessar. Mas com o ser humano, sim. Em alguns aspectos... Aqui fala que Satanás podia assentar o pé. Algum ponto Satanás ele explora e procura levar a pessoa ao mal. Mas com Cristo não havia isso. A separação era completa. Mas porque ele era Deus e nunca ia cair? Não. Não é isso. Ele era humano também. E poderia ter cedido. Mas ele tomou o mesmo livre-arbítrio de Adão e não escolheu o mal, e não tinha propensão. No final da nota vem falando, mas não puderam fazer com que ele se afastasse de sua união com Deus. Só que ele era Deus também. Esses dias nós tivemos um estudo num determinado lugar, e nós mostramos um texto que está na apostila Deus Triuno, onde fala que se aquele que é chamado de Pai tivesse vindo, e Jesus que é chamado de Filho tivesse ficado no lugar, não mudaria nada no plano da redenção. Importante agora que se Cristo tivesse ficado lá no céu como Pai, e esse que é chamado de Pai viesse aqui na terra como Filho, chamado de Filho, ele ia chamar o outro de que jeito? Jesus lá no trono, de Pai. Então o testemunho não entra em contradição, é muito claro. E lá em Isaías também fala que o seu nome seria o quê? Quando ele nascesse de uma virgem,
Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí alguém disse para mim assim, esses tempos atrás, mas isso é um título. Como que nós vamos dar um título de Deus conosco para alguém que é humano, que é corruptível? Não tem lógica. Eu queria, antes de entrarmos na última pergunta, inclusive nessa nota que lemos, eu destaco mais uma vez que diz que as finas sensibilidades de sua natureza santa tornavam-lhe o contato com o mal indizivelmente penoso. Então, quão pouco entendemos do sofrimento que Cristo passou nesses 33 anos que ele passou. E aqui eu gostaria de trazer um texto da 119 da nossa lição, que estava na lição anterior, a parte 2, e justamente aqui nos traz esse contraste. Mais uma vez gostaria de destacar, diz assim, que ele é o segundo Adão. Então aqui esse texto nos faz essa comparação do primeiro e do segundo Adão. Fala que o primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado nem mancha alguma de pecado sobre ele. Era a imagem de Deus, poderia cair e caiu deveras ao transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para a desobediência. Então aqui o texto afirma que a posteridade de Adão veio com propensões naturais, já fazia parte da natureza, por isso propensões inerentes para a desobediência. E agora é dado o contraste. Mas Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana, foi tentado em todos os pontos em que o homem é tentado. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Então é isso que tem que ficar bem claro em nossa mente. Acima, um pouco antes, Ellen White já estava dando esse aconselhamento que é válido em nossos dias para então um obreiro da obra, dizendo que seja cuidadoso, extremamente cuidadoso ao tratar da natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como homem com propensões para o pecado. Então aqui o assunto, a reprovação que Ellen White queria dirigir àquele obreiro, é muito claro o que era o problema. Não adianta criarmos teorias aí. Nós vemos exatamente que ela vai direto ao ponto e mostra que aquele obreiro estava indo longe demais no que estava declarando sobre Cristo. Quão profundo, cada dia mais nós vamos entender melhor como foi essa experiência então de Cristo aqui na Terra, a dificuldade que houve por parte dele então, com toda a sua santidade, ter que lidar com o ser humano na sua condição pecaminosa. Então esse estudo da encarnação de Cristo, ele não se atém só aqui. Nós vamos continuar estudando para a eternidade, é um mistério. E o jeito que ele veio, outro mistério, como é a natureza, como que ele sofreu, que jeito que foi. Tudo isso aqui, a letra não consegue, as palavras não conseguem atingir tudo isso. Mas eu quero dar um testemunho, louvado seja Deus, porque nós estávamos no erro, nas igrejas que nós estávamos, já desde 1950, conforme nós já relatamos, né? Quando saiu o livro Question on Doctrine, Questões de Doutrina, houve uma divisão entre o adventismo, né? Então, uns crendo que Jesus tomou uma natureza pré-queda, a natureza de Adão sem propensão, e outros crendo que ele tomou com uma propensão má. Isso rachou o adventismo. E a igreja que nós pertencíamos parece que preferiu o lado errado. Parece que é aquela história, né? Quanto pior, melhor, né? E aí nós estamos seguindo nessa mesma batida. Até que Deus teve misericórdia desse nosso movimento, que veio, claro, com muitas imperfeições humanas, né? E até algumas tradições errôneas. Veio de lá já.
mas o Senhor foi nos esclarecendo e nos iluminando o caminho. Por isso que lá o primeiro escrito fala que o terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro. Nós cremos que o terceiro anjo, que é o anjo Gabriel, mais poderoso dos anjos, é o anjo selador, está dirigindo esse povo, o remanescente, que quer chegar a Canaã celestial. Então a última pergunta, de número 5, diz: qual foi a maior tentação para Cristo, a qual requereu o uso de todas as suas capacidades? O texto aqui é da Review Herald, de 1 de abril de 1875. Também há uma versão deste texto de maneira mais concisa no livro No Deserto da Tentação, páginas 102 e 103. Também depois vocês podem conferir. O texto é maravilhoso e nos diz assim: se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás e houvesse exercido seu poder miraculoso para livrar-se de alguma dificuldade, ele teria rompido o contrato feito com seu pai de ser alguém provado em lugar da raça. Foi tão difícil para ele manter o nível da humanidade como é difícil para o homem elevar-se acima do nível baixo da sua natureza depravada e ser co-participante da natureza divina. Cristo foi submetido à mais rigorosa prova que requeriu a força de todas as suas faculdades para a inclinação de, quando em dificuldade, usar o seu poder para livrar-se do perigo e triunfar sobre o poder do príncipe das trevas. Satanás mostrou seu conhecimento dos pontos fracos do coração humano, colocando seu máximo poder para obter vantagem sobre a debilidade da humanidade que Cristo assumira para poder vencer suas tentações no lugar do homem. Porque o Filho de Deus vinculou-se à fraqueza da humanidade para que fosse tentado em todos os aspectos que o homem é tentado, Satanás tripudiou sobre ele e o insultou. Então, qual foi a maior tentação? Aquela que requeriu o maior uso de capacidades? Volta àquilo que já estávamos falando. Usar a divindade para benefício próprio. Aqui nós vemos claramente dizendo que tinha feito um contrato para o resgate da raça humana e que se Cristo então exercesse seu poder miraculoso para livrar de alguma dificuldade, teria acabado ali, o plano da redenção teria fracassado. Mas aqui nos fala o quê? Que Cristo foi submetido à mais rigorosa prova que requereu toda a sua força para a inclinação de... Alguém pode achar inclinação para o mal? Não. Aqui fala de uma inclinação de quando em dificuldade usar o poder para livrar-se do perigo. Então é outro tipo de inclinação, não tem nada a ver com inclinação para o mal, mas sim de todo aquele poder divino. Os próprios apóstolos estavam na expectativa, né, que ele usasse e não o fez. Aqui ainda diz, faz uma comparação para entendermos como foi difícil para ele tudo isso. Diz que nós, que temos uma natureza depravada, para nós é muito difícil nos elevarmos. Mas aqui diz que a dificuldade de Jesus foi o quê? Se rebaixar ao nível humano. Então nós encontramos essa situação que Jesus passou durante anos e anos aqui no mundo e saiu vitorioso em relação a tudo isso. Satanás procurou tornar todo o processo mais difícil, o mais penoso, mas Cristo então até o fim ele resistiu e saiu vitorioso, e essa é a garantia então, é o penhor da salvação nossa. Então a raça humana ela não está acostumada com coisas puras. A gente vai ver os irmãos de Jesus ali estranhando ele, achando que ainda ele era rebelde, que ele estava contra as tradições dos sacerdotes, e eles também punham, como se diz o povo popular, aí, minhoca na cabeça de Maria, da mãe, né? E ela ficava assim meia entre dois caminhos, né? Muitas vezes ficava em dúvida, né?
Mas ela tinha ouvido o anjo, ela tinha visto tanto testemunho, né? Mas os irmãos dele, que claro, depois aceitaram, se arrependeram, né? Se humilharam, tiravam proveito da santidade de Jesus, que entendeu ela errado. Ninguém está acostumado, a raça humana não está acostumada com santidade. Então agradecemos pela companhia até aqui em nosso estudo, concluindo essa série da natureza humana de Cristo. Continue acompanhando os estudos que virão e que, se fez sentido essa mensagem, passe adiante então também, para que seja divulgada essa verdade para mais pessoas. Possamos então cada dia mais ter o desejo de se assemelhar a Cristo e dessa maneira também reconhecê-lo como nosso divino Salvador. Eu termino aqui também com 2 textos que está no final da apostila Deus Triuno. Diz assim que a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmo ao estabelecerem o plano da redenção. Texto da Heaven Herald, 2 de maio de 1912. E também o outro texto do 8º Testemunho para a Igreja, 194. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Foi o que o Mateus pediu agora. Vamos comunicar a outros esse conhecimento. Não porque eu, o Mateus, meu filho, está falando, ou porque nós montamos essa lição, mas aqui o que nós colocamos aí dentro é inspirado. Tanto os textos de Ellen White como a Bíblia, né? E não é simples conselho, são coisas divinas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a graça de Jesus seja com todos que estão ouvindo agora e os que vão ouvir mais tarde. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.